Olá, aqui é o Guto Azevedo, professor de matemática. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo sobre o PET do ano de 2021. Se você quiser saber quais vídeos já foram publicados até o momento, clica no cartãozinho que está aparecendo aqui na parte de cima da tela ou então em um link que vai aparecer na descrição. Também na descrição desse vídeo há links para você acessar o meu site, as minhas redes sociais e também para se inscrever lá no meu canal no Telegram. Basta você procurar por Aula do Guto, tudo junto como está aparecendo aí na tela. Lá no meu canal no Telegram eu posto um resumo diário sobre todos os vídeos publicados. Então corre e se inscreve lá. Agora me conta, eu quero saber, qual é a sua cidade, qual é a sua escola? Escreve aí nos comentários, vai ser muito bom saber um pouquinho de você. Número 1. Tiago precisa medir a altura da sua porta para comprar uma moldura pela internet e não tem uma trena de medir, mas lembrou que tinha uma régua de escola de 30 centímetros. Então pegou esta régua e pensou como utilizá-la para fazer estas medições. Sabendo que as dimensões da porta são muito maiores que 30 centímetros, ajude-o respondendo às questões a seguir. Letra A. Como você faria para fazer estas medições? Eu seguiria 3 passos, eu vou indicar esses passos, mas o terceiro não é obrigatório. Ele é importante para mim, mas não é obrigatório. Olha só, primeiro passo, eu utilizaria a régua quantas vezes fosse necessário e anotaria a quantidade de vezes que eu utilizei a régua. Segundo passo, multiplicaria a quantidade de vezes que a régua foi utilizada por 30 centímetros, já que a régua mede 30 centímetros. E o terceiro passo, que não é obrigatório, é esse aí. Eu dividiria o resultado por 100 para encontrar a medida em metros. Mas, se eu quisesse deixar a medida em centímetros, aí poderia parar no passo 2 mesmo. Letra B. Se a altura da porta for igual a 7,2 medidas desta régua, qual é esta altura em metros? Para começar, aí eu vou transformar para uma medida em metros os 30 centímetros da régua, né? Esse esqueminha aí que você está vendo, eu coloquei na tela agora, ele aparece lá na apostila do PET e mostra que para cada mudança de unidade no sentido do milímetro para o quilômetro, a gente precisa fazer uma divisão por 10. Então, nesse sentido, de centímetro para metro, são 2 mudanças, a gente divide por 100, então, portanto, 30 centímetros equivalem a 0,30 ou simplesmente 0,3 metro. Agora a gente multiplica 7,2 por 0,3. 3 vezes 2 dá 6 e 3 vezes 7 dá 21. Cada fator envolvido ali na multiplicação tem uma casa decimal. Como regra, então, a gente precisa somar essas casas decimais na hora de ver onde a vírgula vai ficar no resultado. São 2 casas decimais ao todo, então a vírgula fica ali entre o 2 e o 1. Portanto, a altura da porta é de 2,16 metros. Letra C. Se a largura da porta for igual a 2,7 medidas da régua, qual é esta largura em metros? Agora que a gente já sabe que 30 centímetros equivalem a 0,3 metro, basta multiplicar 2,7 por 0,3. 3 vezes 7 é 21, vai o número 2 ali para a próxima ordem. 3 vezes 2 é 6 e 6 mais 2 é 8. O zero ali a gente nem precisa multiplicar, só se você quiser. Você já sabe que o resultado, seguindo o que foi feito na letra B, tem que ter 2 casas decimais, por isso a vírgula fica antes do 8. Só que nenhum número começa direto da vírgula, né? Então a gente precisa colocar um zero antes da vírgula. A verdade é que se a gente tivesse multiplicado ali o zero por 2,7, esse zero ia acabar aparecendo, mas o importante é que a gente chegou ao resultado. Portanto, anota aí, a largura é de 0,81 metro. Número 2. Um copo com formato cilíndrico e uniforme de 200 ml estava com água pela metade. Ao colocarmos 4 cubos de gelo idênticos e eles ficarem totalmente imersos na água, o copo ficou totalmente cheio. Nessas condições, podemos afirmar que o volume em mililitros de cada um dos cubos de gelo é qual? Bom,
Essa questão aí ela é muito tranquila, tá? O copo tem volume de 200 ml, só que a água ocupava apenas 100 ml. Essa medida equivale a metade de 200 ml. E aí foram colocados lá 4 cubos de gelo idênticos e o copo ficou cheio. Portanto, o volume dos 4 cubos juntos é de 100 ml. Aí, para determinar o volume de cada cubo, a gente divide a medida de 100 ml pela quantidade de 4 cubos de gelo. Começo ali marcando o 10, porque o 1 sozinho é menor do que 4, não dá para dividir. 10 dividido por 4 dá 2, 2 vezes 4 dá 8, e 10 menos 8 é igual a 2. Aí a gente marca e desce o próximo zero. 20 dividido por 4 dá 5, 5 vezes 4 dá 20, e 20 menos 20 é igual a 0. Acabou a divisão, o quociente ali é 25, portanto, a alternativa C é a resposta correta. O volume de cada um dos cubos de gelo é de 25 ml. Número 3. Minecraft é um jogo basicamente feito de blocos, tendo as paisagens e a maioria de seus objetos compostos por eles, e permitindo que estes sejam removidos e recolocados em outros lugares para criar construções, empilhando-os. Além da mecânica de mineração e coleta de recursos para a construção, há no jogo mistura de sobrevivência e exploração. Na imagem abaixo, que no caso está ao lado, temos o desenho de 2 utensílios utilizados no jogo, a espada e a picareta, feitos na malha quadriculada. Sabendo que cada quadradinho tem uma área de 1 centímetro quadrado, qual utensílio gastará mais papel para ser desenhado? Ou seja, qual tem a maior área? Bom, eu acho que não tem saída aí não. A gente tem que contar quantos quadradinhos estão preenchidos para formar a espada, e a mesma coisa a gente tem que fazer em relação à picareta. Eu não vou fazer essas contagens aqui no vídeo porque seria perda de tempo, né? Mas olha só, eu encontrei a área de 84 centímetros quadrados para a espada. E a área da picareta é menor, são 68 centímetros quadrados. Mesmo se houver um pequeno erro na contagem, dá para a gente dizer que a resposta correta é a letra A. A espada tem maior área, com mais de 80 centímetros quadrados. Número 4. O gráfico abaixo mostra a variação de temperatura na cidade de Belo Horizonte no dia 16/9 de 19 em graus Celsius. Observe este gráfico e responda o que se pede. Letra A. Qual foi a temperatura máxima neste dia? Em qual horário essa temperatura atingiu este valor? Olhando ali para a parte mais alta do gráfico, você vê que a temperatura foi de 32 graus, registrada às 14 horas. Letra B. Qual foi a temperatura mínima neste dia? Em qual ou quais horários a temperatura atingiu este valor? Olhando para a parte mais baixa do gráfico, a gente vê que às 4 horas foi registrada a temperatura de 19 graus e também às 6 horas foi registrada essa temperatura de 19 graus. Essa é a temperatura mínima. Letra C. Qual foi a variação máxima de temperatura neste dia, ou seja, a diferença entre a máxima e a mínima temperaturas neste dia? Muito bem, a maior temperatura foi de 32 graus, como nós já vimos, e a menor temperatura também, nós já vimos isso, foi de 19 graus. E 32 menos 19 é igual a 13. Então está tranquilo. A variação de temperatura foi de 13 graus. Número 5. Sueli precisa emagrecer e seu preparador físico traçou uma meta semanal para ela: correr para conseguir diminuir seu peso. A meta dada para ela foi de correr 5 km por semana. Na primeira semana, ela correu 800 metros no primeiro dia, 1.200 metros no segundo, 1,5 km no terceiro, 850 metros no quarto e no quinto dia mais 0,65 km. Sendo assim, o que podemos afirmar? Bom, para resolver essa atividade, a gente vai usar esse quadrinho, esse esqueminha que mostra que a cada mudança de unidade no sentido do quilômetro para o milímetro, a gente precisa multiplicar uma vez por 10. De quilômetro para metro são 3 mudanças, então nós multiplicamos 5 km por 1.000 e aí encontramos a medida equivalente de 5.000 metros. No primeiro dia, então, a Sueli correu 800 metros. No segundo dia, 1.200 metros. No terceiro dia, 1,5 km e multiplicando por 1.000 encontramos a medida equivalente de 1.500 metros.
No quarto dia, ela correu 850 metros. E no quinto dia, ela correu 0,65 km, sendo que a medida equivalente em metros é igual a 650. Agora a gente vai somar tudo isso aí para ver se ela atingiu a meta, né? Na ordem da unidade fica tudo zero, na próxima ordem 5 mais 5 é igual a 10, o zero fica lá embaixo, vai 1 para a próxima ordem, e agora 1 mais 8 mais 2 mais 5 mais 8 mais 6 dá 30. Então vai o zero ali para o resultado e o 3 para a próxima ordem. E 3 mais 1 é igual a 5, então o resultado dessa adição é 5.000. Portanto, a alternativa B é a resposta correta. A Sueli atingiu a sua meta, pois correu 5.000 metros ao todo nestes 5 dias. Muito bem, finalizamos aqui mais uma sequência de atividades do PET 2021. Se você gostou desse vídeo, e claro, se quiser, curta e compartilhe com outras pessoas. E não esquece de se inscrever lá no meu canal no Telegram, nem de dar uma olhada nos outros links que aparecem na descrição desse vídeo, tá bom? Grande abraço para você, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!